nós temos a honra de receber a Sociedade dos Poetas Vivos, esse órgão tão ativo, um grupo que faz muito pela literatura de Passo Fundo. E olha que presente ter conosco o patrono da edição anterior, do ano passado, da nossa feira, Pablo Moreno, com Rei Descalço, Anjo Destrambelhado, Valdrada, sempre ajudando e incentivando todos os leitores locais. Teremos a Luciana Marinho, que está sempre procurando encrenca, mas hoje aqui ela só vem dar o recado literário. Stephanie Pinheiro e também Aleixo da Rosa, que é um grande professor. Ele vai nos ensinar com seus conhecimentos filosóficos e também com as suas belíssimas poesias. Então eu abro espaço agora para a Sociedade dos Poetas Vivos. Até depois. Do livro de Passo Fundo. Meu nome é Aleixo da Rosa. Estamos aqui a Stephanie Pinheiro, escritora, Luciana Marinho Albrecht, também escritora, e o escritor Pablo Moreno. Nós quatro somos membros da Sociedade dos Poetas Vivos e estamos aqui hoje para fazermos um bate-papo a respeito sobre as flores e sobre os monstros da criação literária independente, tanto em Passo Fundo quanto no geral. Primeiramente, eu acho que eu vou apresentar um pouquinho a respeito da Sociedade dos Poetas Vivos. A sigla da sociedade é SPV. A gente se conhece e reconhece os membros da sociedade como SPVs, inclusive, né? E o que é a Sociedade dos Poetas Vivos? A Sociedade dos Poetas Vivos começou como um grupo há mais ou menos uns 6 anos, que foi formado com o objetivo de fomentar a produção literária local e também de servir como estudo crítico, estudo literário a respeito dos escritos feitos pelos escritores que se filiaram ao grupo. Na sociedade, nós costumamos mostrar os nossos escritos uns para os outros, fazemos críticas, fazemos um acompanhamento, claro que uma crítica também positiva, tanto quanto os aspectos a serem melhorados, e o objetivo é sempre procurar o aprimoramento da escrita ao longo dessa trajetória como escritores. A gente cresce na vida, né, não apenas ouvindo elogios, mas também ouvindo aquilo que podemos fazer para melhorarmos a nossa prática. E esse é, digamos assim, um dos principais objetivos, um dos principais focos do grupo. Outro foco é a divulgação da criação literária dos membros da SPV e da criação literária passofundense no geral, né? Então, a gente é um grupo de crítica literária e, ao mesmo tempo, também é um grupo que procura estimular a leitura das obras dos autores locais, os autores aqui de Passo Fundo e região. A SPV, ao longo desses 5 ou 6 anos, participou de exposições, fizemos oficinas de escrita criativa, que são oficinas onde nós estudamos a prática da criação literária propriamente dita, fizemos saraus poéticos, com música, poesia, declamação, e também publicamos já 2 obras que foram Valdrada em Histórias Fantásticas, uma obra com contos fantásticos que se passam aqui em Passo Fundo, e também a obra Acerca do Circo, que é também um livro de contos inspirado num grande evento literário aqui de Passo Fundo, que é a Jornada Nacional de Literatura. E agora nós estamos nesse período de pandemia com um terceiro projeto, um terceiro livro, que é o livro O Monstro e a Flor, sobre o qual nós vamos falar um pouco depois a respeito do lançamento.
E todas essas produções, de modo geral, são produções independentes. Elas foram feitas a partir do apoio dos próprios autores, a partir do apoio do próprio grupo, assim como os outros projetos que o grupo desempenha, que o grupo fez ao longo de todos desses 5, 6 anos de existência. E a gente sempre tem os percalços, digamos assim, e tem os pontos positivos dessa caminhada, né? Porque hoje em dia o autor ele já não publica mais como se publicava antigamente. Você não vai necessariamente numa editora e publica simplesmente na editora. Hoje em dia existe a questão da publicação independente. O autor hoje ele está muito mais próximo do público, ele procura estar mais próximo do público. Prova disso, por exemplo, é essa feira literária. E tudo isso tem os seus aspectos positivos e os seus pontos negativos. E um dos objetivos nossos hoje é discutir um pouco a respeito desses pontos, desses aspectos, tanto positivos, essas flores da nossa criação literária, quanto os aspectos negativos, esses monstros presentes na criação. E eu vou passar, então, para a minha colega Stephanie, que ela vai falar um pouco a respeito da produção literária independente. Ela, que é uma escritora que tem obras publicadas principalmente em plataformas digitais, né, Stephanie? E ela vai falar um pouquinho quais que são assim, os aspectos positivos, hoje em dia, para você ser um autor independente e quais que são os aspectos negativos. Boa tarde, tudo bem? Então, eu me chamo Stephanie. Eu sou escritora já há alguns anos e faço parte da SPV há mais ou menos 1 ano e meio. Eu sou principalmente uma escritora mais jovem que vem desses meios digitais e que, com isso, consegue leitores não só aqui na cidade, mas também no Brasil inteiro, às vezes até em outros países que falam português também. E acho que essa é a principal vantagem da publicação independente, principalmente digital, que é o meu caso. Também é uma forma mais democrática, digamos assim, de se publicar. Qualquer um pode ler, em qualquer lugar, é mais acessível. E existem diversas plataformas pela internet que ajudam os autores que estão começando. Tanto é que essa é uma das formas que os escritores iniciantes estão surgindo. A maioria deles está começando agora pela publicação independente. Eu tenho alguns e-books publicados em plataformas pagas e em plataformas gratuitas. E, com eles, eu estou tentando fazer meu público e levar minha carreira literária. Eu também já tive livro publicado em físico, por editora, né, não de forma independente. E também foi um desafio, mas é um desafio diferente da publicação independente. Porque, nesse caso, o autor está sozinho, ele tem que ir buscar os leitores, ele mesmo tem que se divulgar, ele tem que não só fazer a parte de escrever o livro, como também contratar profissionais e gerenciar essa questão de diagramação, revisão, arte de capa. Fica tudo com ele, não com a editora, além de depois divulgar, participar de eventos e outras coisas. E, de uma forma geral, né, eu acho que ser escritor hoje em dia está difícil, porque a cultura e a literatura vêm sendo desvalorizadas, mas, aos pouquinhos, né, até com as novas formas, os novos meios, a gente consegue ir mudando isso e até trazer novos leitores, pessoas que não gostavam de ler, mas que agora conseguem e gostam através do celular ou através do tablet ou de um outro aparelho eletrônico. Além disso, também tem as questões dos gastos, né? Isso seria uma desvantagem, porque o autor tem que bancar toda a publicação em si, o valor da gráfica, o valor dos profissionais que vão trabalhar no livro dele, para depois, quando começar a vender os livros, ter um retorno, né? Que normalmente vem aos pouquinhos. Mas, apesar disso, ele tem todo o lucro para ele. No caso das editoras, ele tem um lucro proporcional ao valor de capa, né, que é acertado em contrato anteriormente à venda. Mas, aí, no caso independente, é diferente.
Quer falar alguma coisa? Mas essa dificuldade de gasto, no caso, ela também ela traz eu acho que um aspecto positivo, que é deixar o controle da produção também na mão do autor, ou não. Tipo, o autor ele faz conforme ele deseja o livro. Sim, ele tem escolha, tem liberdade de escolha para fazer o livro como ele quer, o que nem sempre acontece quando tu tem um contrato com alguma outra prestadora de serviço ou com uma editora. A pessoa ela consegue, nesse caso, decidir como vai ser a capa, como vai ser a diagramação, até o preço final do livro é ele que estipula, de acordo com os seus gastos e com o lucro que ele quer ter. Mas, no caso dos e-books, que é mais a minha parte, não tem tanto esses gastos com impressão, que é um valor mais alto, só tem gastos iniciais com revisão e diagramação, que, às vezes, dependendo da plataforma, também não é necessário. Então, é uma forma mais fácil de começar, e justamente por isso os escritores estão começando pela forma independente digital, e também é uma forma de ir conquistando público e leitores para depois poder vender e, quem sabe, publicar uma edição física por editora, ou independente, ou não. Para falar posso te fazer uma pergunta? Pode. Eu percebo assim que existe uma conexão com o leitor nessas plataformas até mais rápida. Ou isso é uma impressão minha? Tipo, você está publicando e tu já consegue ver quase que num tempo real quais são as reações dos teus leitores ou como a tua obra está sendo aceita. Tu vê essa velocidade assim, ou é uma impressão minha, no caso? Sim, tem isso. É outra vantagem também. Algumas plataformas gratuitas, inclusive, elas permitem que o leitor comente a cada parágrafo da história. Então, tu consegue ter uma opinião sobre cada trechinho daquele capítulo, né? No caso das plataformas pagas, tu consegue ter um contato também, e os leitores conseguem avaliar, mas tu tem uma noção do livro no geral, porque o leitor comenta sobre o livro o que ele achou, das estrelinhas, o que for. Desculpa. A Luciana já tem uma experiência um pouco diferente, né, Luciana? Em relação, é mais voltado para o livro físico. Sim. Essa minha curiosidade em relação a Stephanie, até a gente já conversou outras vezes, né, Stephanie? Exatamente em função disso. A minha experiência começou ao inverso da dela, publicando livros físicos e de forma praticamente total independente, né? A minha pesquisa, em termos de me lançar no mercado literário, começou em 2001. Né? Eu comecei a pesquisar, não era desse ramo, era de um ramo bem técnico, digamos assim. Meu conhecimento era num outro segmento, e eu comecei a fazer uma pesquisa. Né? Primeiro, e é uma ideia, acredito que ainda muitos tenham, a minha ideia inicial era procurar uma editora que bancasse todos os meus gastos, que botasse o meu livro no mercado, enfim. Né? Só que, pesquisando, indo a fundo nisso, é uma coisa que já está até um pouco ultrapassada. Ou o que acontece com escritores que já têm uma relevância, já são mais conhecidos. Então, durante essa pesquisa, eu fui descobrindo outros tipos de editoras que publicam sob demanda, que publicam autores que encomendam seus livros através dessa editora, cobrindo todos os custos, né? E você vai ter apenas o selo daquela editora. Mas o trabalho todo em si é seu. Foi assim que eu comecei com o livro A Estrela Pequenina. Então, o ilustrador era um contato meu, a história era minha, a parte de diagramação toda foi feita por mim. Apenas o registro da obra, né, e a impressão da obra foi feita através dessa editora, que era uma editora especializada em edição independente. Mas esse espaço de tempo entre a pesquisa e a publicação levou bastante tempo. Eu comecei essa pesquisa em 2001, e o meu primeiro livro foi lançado em 2016, né, A Estrela Pequenina. Nesse meio tempo, a transformação assim, do mercado editorial e da própria literatura foi muito grande. Deu um salto assim, em termos de tecnologias, em termos de evolução de tecnologias,
muito grande de 2001 para agora, para 2020. Né? Como a Stephanie comentou, esses processos estão cada vez mais democráticos. Existem ainda grandes editoras que trabalham de uma forma tradicional e são muito fortes, existem, mas existem também editoras não tradicionais, que atuam sob demanda ou incentivando novos autores e autoras. Existe essa questão do online, né, de você já escrever e já publicar nessas plataformas. Então, são portas novas que vêm se abrindo aos novos autores. Na minha visão, dentro da experiência que eu tenho, né, agora eu já tenho o segundo livro lançado, foi lançado em 2019, até eu tenho que falar que o querido Cássio, que apresenta aqui a nossa feira, me apresentou como uma grande procuradora de encrencas. Não foi sem motivo, né? Porque eu me aventurei aí no universo da literatura de forma super independente, autônoma, e também meu segundo livro se chama O Procura Encrenca. Por isso que ele fez essa apresentação tão inusitada. Também de forma independente. O que eu percebo nesse meio tempo é essas novas portas que se abrem, e hoje o grande desafio do autor independente não é tanto publicar, porque agora já existem essas outras fontes de publicação, esses outros meios de publicação, mas sim a divulgação do seu trabalho, a distribuição desses livros, que não sejam livros que fiquem em gavetas ou um estante, ou apenas lá parados na plataforma. Né? Então, hoje, ao meu ver, o grande desafio é ser lido, é encontrar o seu público leitor e divulgar o seu trabalho. A gente tem aí as redes sociais que auxiliam muito nesse sentido. A gente está passando por um momento de pandemia, mas que trouxe aí um conhecimento para a gente, um momento de reflexão muito grande e de se aproximar, né, dessas redes sociais, desses ambientes virtuais, e seria através disso, né, os novos caminhos, ou não, porque tudo muda o tempo todo. Mas a minha experiência foi essa, foi livros físicos, ainda não lancei nenhum tipo de e-book, não estou tão familiarizada ainda com as plataformas de publicação digital. Tenho ainda tido um bom retorno através da distribuição tradicional, através de livrarias parceiras, mas também através da internet, de lojas virtuais, de loja própria virtual, enfim. Hoje é bastante difícil você tomar um caminho totalmente tradicional. Em algum momento, você vai se encontrar na internet, seja publicando, seja vendendo, seja distribuindo os seus livros. Tanto que estamos aqui hoje, né? Estamos aqui hoje na feira pela internet, né? Tanto que até porque eu acho assim que esses mundos, esse mundo físico e o mundo virtual, eles não são excludentes. Eu acho que eles se complementam. Não sei qual que é a opinião de vocês sobre isso, mas existe uma complementação entre o mundo virtual, né, essa publicação eletrônica pela internet, e a publicação física tradicional. Acho que não são coisas que se excluem, acho que são coisas que estão juntas e que se apoiam mutuamente. Se complementam, né, Alexo? A escrita tradicional, digamos assim, publicada fisicamente, e a online estão cada vez mais se complementando. Existem muitos autores e autoras que hoje possuem e-books e as suas histórias também estão publicadas em livros físicos. Né? Então, existe uma série de experiências diferenciadas aí no mercado literário, e o legal e democrático é exatamente isso. Né? Você vai se encontrar com a literatura à sua própria maneira. Se você gosta do livro físico, você vai conseguir encontrar esse livro físico nas livrarias, nas lojas online. Se você gosta mais do e-book, gosta de ler no seu celular, no seu tablet, vai ter livros ali para você. Então, a literatura está disponível, né, de várias formas, e isso é o mais legal. Consegue chegar nas pessoas de várias formas. Isso, acredito que seja mais legal. E para quem está começando, para quem quer se lançar nesse mercado também, são várias portas que se
se abrem, né? Inclusive, outra prova desse encontro entre o virtual e o físico também é que nós, né, a própria SPV, o grupo da SPV, que hoje conta aí já com uns 30 membros, mais ou menos, uns 30 escritores, a SPV, durante esse período de pandemia, fez um projeto virtual. Nós fizemos um projeto pelo Facebook de escrever crônicas, e essas crônicas agora estão sendo lançadas em um livro físico pela editora Fisales. O livro ele foi editado pelo escritor e editor Pablo Moreno. Pablo, você quer falar um pouquinho sobre o projeto e sobre a obra? Muito bem, boa tarde a todos os que nos assistem. Eu queria primeiro cumprimentar os meus colegas que estão aqui, a Luciana, a Stephanie e o Aleixo, e cumprimentar especialmente a Associação de Livreiros de Passo Fundo, que, mesmo em tempos difíceis, não deixou de promover a Feira do Livro. E como eu sou patrono do ano passado, então eu ainda me sinto um pouco envolvido e fiquei muito feliz de saber que o SESC também foi parceiro, o Cássio ajudando na organização por esse espaço, e aí principalmente a Silvana coordenando os livreiros todos, para que nós tenhamos na capital nacional da literatura a Feira do Livro, como tantos outros lugares mantiveram a Feira do Livro. Eu notei que quando o Aleixo falou da jornada, ele usou um verbo no passado, depois usou o verbo no foi e porque realmente nós estamos com um problema de manter a jornada de literatura de Passo Fundo, que é o maior, a gente não sabe se é ou né? Um dos maiores eventos literários da América Latina, né? Trazendo grandes escritores como Josten Garder e tal, e que nós não sabemos como será, nós não temos, né? Houve várias tentativas de retomada da jornada, então é muito importante ressaltar esse momento. E já te dou a palavra de volta, Aleixo. Eu quero convidar e reforçar o que foi feito pelo Cássio, que as escolas de Passo Fundo, as escolas públicas, privadas, municipais, estaduais, participem da feira, porque nós somos a capital nacional da literatura. Está vindo escritores que, talvez, se fosse a feira física, nós não teríamos essa oportunidade, como hoje de manhã a gente teve o Pedro Bandeira. Então, é muito importante que as escolas participem, porque é na escola que nós formamos os leitores. Aleixo, tu queria falar? Sobre o lançamento do Monstro e a Flor. Mostrar para a galera o livro. Muito bem, então aqui está o livro, O Monstro e a Flor, né, nascido nesse tempo de quarentena. Nasceu primeiro de uma ideia que nós tivemos numa reunião virtual, de fazermos alguma atividade durante a pandemia. Escrevemos esses textos primeiro no Facebook, sobre a coordenação do Aleixo, que cuida da página, e fez uma primeira leitura. Discutimos esses textos em grupo, e depois ainda participou por uma outra leitura minha, uma outra leitura do Aleixo, a revisora fez alguns comentários, e saiu o livro. O livro ele traz textos do gênero crônica, escritos por várias pessoas aqui. Vou ler o nome de todas rapidinho. O Aleixo da Rosa, Ana Lúcia Kapczynski, André Rossi Canals, Annelise Reck, Elenir Souza, Júlio Pérez, Luciana Martinho Albrecht, está aqui, Maria Luísa Pulha, que é convidada lá de Porto Alegre, Marlene Kremer, Ney Alberto Pires, eu, a Patrícia Godoy Rita de Bairros, o Rani de Souza, o Rodrigo Dochter e a Stephanie Pinheiro Paludo, que está aqui. E constou com a ilustração, além da capa, que é do grande ilustrador Rafa Anton, que também trabalha com cinema de animação e ilustração, nós convidamos 3 ilustradores, cada um para abrir um capítulo. O primeiro capítulo se chama A Casa e o Monstro, e a ilustração foi do Diego Chimango, tá? Que está aqui. A segunda ilustração, da Máscara e a Janela, nós convidamos o John Lucas Chaves, que fez a ilustração, então, do segundo capítulo, A Máscara e a Janela. E ele fez um desenho
aqui, muito legal, que a janela parece um balanço, a pessoa está entre dentro e fora da casa, no embalo, né? E a terceira ilustração, e a ilustração que encerra, é da Carla Furlaneto, que ela ilustrou o último capítulo, que se chama A Flor e a Rua, e é uma ilustração maravilhosa de uma mulher que sai à rua e os seus alvéolos dos pulmões são flores, né? Como ela respirando esse mundo novo que a gente espera. O livro foi pensado, então, em 3 capítulos, né? Como eu falei agora. O primeiro, A Casa e o Monstro, que é aquelas crônicas que tratam um pouquinho do primeiro momento, da gente entrar para dentro de casa, e ele abre com um texto maravilhoso da Ana, Lúcia Kapczynski, né, que vocês vão descobrir, que ela encontra um monstro dentro de casa, por isso veio até a ideia do livro. A Máscara e a Janela são os momentos de vida durante a pandemia, então temos vários momentos ali divertidos, como A Beleza de Dirigir, da Stephanie, que está aqui, né? E a Metamorfose Cotidiana, que fala da vida de um casal, que a Luciana escreveu, vivendo dentro de casa, mas, ao mesmo tempo, dentro de casa, se reflete todos os conflitos do mundo, né? E termina com A Flor e a Rua, com esse desejo da gente voltar à rua, como sempre, né? E o último texto da Marlene Kremer, ele encerra, né? Estou falando do primeiro e do último, depois vocês leiam. O livro já está na Livraria Delta, acabei de deixar agora, e vai estar lá na feira. Um lindo texto da Marlene, que fala de uma personagem solitária, que, de repente, durante a pandemia, tentam invadir sua casa. Como é que vai terminar? Bom, está no livro. O Monstro e a Flor, vocês estão convidados. Também está virtualmente, mas como nós estamos em tempo de feira do livro, e é necessário nós movimentarmos o comércio local, as livrarias locais, que sempre dão espaços para os autores locais, eu recomendo que vocês procurem O Monstro e a Flor, é R$ 35,00, estará à venda nas livrarias ali na praça e na livraria Delta do Shopping e da Paissandu. Então, esse é o nosso lançamento, essa é a nossa produção do tempo de pandemia. O Monstro e a Flor. O Aleix foi um dos organizadores comigo. Nós tivemos que nos reinventar, né? Como tudo mais no mundo, foi preciso fazer uma reinvenção. Assim como a Feira do Livro teve que se reinventar esse ano. Nós temos alguns minutos ainda, e acho que é importante ressaltar que o livro ele tem um número X de crônicas, mas foram produzidos mais escritos, foram feitos mais escritos, outros escritores participaram também dessa fase de produção, mais textos foram postados no Facebook, que foi feita depois uma seleção, mas teve mais gente participando, inclusive, gente da SPV. E participar de um grupo de escritores assim, como é que é isso para vocês? Vocês acham isso legal? Acham uma coisa bacana? Qual que é o ponto positivo, o aspecto negativo? Posso ser? Pode. 2 coisinhas que eu queria ressaltar, né? Aproveitando que o Pablo Moreno falou ali os nomes, né? Que a SPV ela não é somente composta de nós 4 que estamos aqui a representando, mas ela é bem plural. Tem escritores tão jovens quanto a Stephanie, tem escritores bem mais velhos, tem escritores que escrevem poemas, crônicas, enfim, né? É um grupo bem plural. Muitos desses nomes que estão no livro fazem parte da SPV. Não é possível trazer todos aqui, mas visitem a página para conhecer um pouco mais do trabalho desses outros autores. E estar num coletivo de escritores e escritoras é muito bacana. Para mim, foi muito relevante. Como eu já disse aqui, eu comecei de uma forma bastante solitária, né, lançando os meus livros através de uma pesquisa feita por mim. E encontrei a Sociedade dos Poetas Vivos há 1 ano e meio, um pouquinho mais de 1 ano e meio. E é muito interessante do ponto de vista de você poder trocar ideias com pessoas que têm os interesses próximos aos seus,
que é a qualidade da escrita, que é produzir literatura com significado, com qualidade. Isso é bem importante falar, se algum interessado em se lançar como escritor ou escritora está nos assistindo, né? Muito importante a questão da pesquisa, a questão do senso crítico, do estudo. Hoje, mais cedo, assisti a live com o Pedro Bandeira, aqui, que é um dos maiores escritores do Brasil, e ele falou o tempo todo em estudo e pesquisa. Né? É um dos maiores escritores e ainda se reavalia e estuda, está sempre interessado em novos assuntos e como chegar nos seus leitores. Então, isso também compõe o trabalho de um escritor. E estar num grupo, estar num coletivo, te dá uma experiência muito bacana de poder você colocar os seus textos para a avaliação dos seus colegas e aprender com eles, e eles aprender com você. Fora isso, projetos como esse, né, como o Monstro e a Flor, que surgem de ideias coletivas, como foi o caso durante a pandemia. Todo esse coletivo serviu também de ponto de apoio para os trabalhos individuais e para a formação desse grande trabalho coletivo que acabou virando livro. Então, muito significativo, sim, fazer parte, né, de um coletivo. Eu concordo com tudo que a Luciana falou. É ótimo, é maravilhoso, a gente se apoia bastante, a gente se ajuda, no caso das crônicas e de outros textos também, os colegas leem, dão opinião, poderia melhorar isso, poderia melhorar aquilo, eu gostei disso também, mantém assim, e assim por diante. É uma forma também de tu ver que não está sozinho, não é o único escritor da cidade, que pode conversar com eles, trocar experiências, ver o que funciona melhor ou não, participar de eventos, criar eventos, como foi o caso do Moinhos, que teve no início do ano, antes da pandemia, e participar de projetos, como a Antologia das Crônicas e os outros que teve anteriormente. Pablo, tu que foi um dos fundadores do grupo aí. Aliás, só para constar, né, o grupo ele foi fundado pelo Pablo com o Júlio Pérez, foi uma ideia que eles dividiram, e mais eu participei da fundação e mais o Leo Nunes, que não está mais em Passo Fundo. Mas eu acho que houve muitos progressos ao longo desses anos, né, Pablo, em relação... Com certeza, com certeza. Inclusive, nós vemos os escritores de Passo Fundo se destacando, seja em concursos, seja em eventos. Isso aconteceu porque nós sentimos uma necessidade de qualificar Passo Fundo como produtora de literatura. Nós tínhamos Passo Fundo sempre como uma grande consumidora de literatura, em razão da jornada. Então, Passo Fundo lia muitos livros, foi a cidade que tinha maior número de leitores de livros per capita, né, por pessoa. Passo Fundo trazia muitos escritores, Passo Fundo comprava livros de fora, e a nossa pergunta era interessante, uma figura que foi usada pelo Júlio, que ele dizia que ele tinha a impressão que a jornada parecia assim uma manada de elefante que passava pela cidade, não que destruísse a cidade, mas que a gente ouvia o barulho e tal, e passava a manada, e o que ficava na cidade após isso? Sim, teve livro do mês, teve escolas que participavam, mas a gente achava que ser capital da literatura, além de consumir livros, era produzir literatura, produzir livros. E essa foi a intenção. E eu acho que nós temos o Prêmio Passo Fundo, enorme, muito importante, e nós temos uma produção grandíssima hoje em Passo Fundo, de autores que produzem em Passo Fundo, né, que escrevem em Passo Fundo, temos editoras em Passo Fundo, né, a gente passou a editar também, seja de modo independente, seja pelas editoras, e nós temos o prêmio Cidade de Passo Fundo, que hoje é uma referência, é um dos prêmios, no Rio Grande do Sul, é o prêmio em valor em dinheiro maior que nós temos, que a gente conseguiu. Escolas que trabalham os livros, né, Luciana? Então, a gente tem muitos trabalhos, e eu acho que isso foi resultado da SPV. Então, só para encerrar o nosso bate-papo aqui, deixar o convite, né? Se caso alguém que escreva, estiver nos assistindo e quiser participar da SPV também,
Estamos de portas abertas, portas, janelas. Basta procurar no Face, Sociedade dos Poetas Vivos, Passo Fundo, que vai aparecer, ou falar com algum de nós também, né? Quero agradecer a programação aí da feira, né? A LPF, que está dando um jeito de termos feira, apesar dessas circunstâncias tão diversas que nós vivemos hoje em dia. Meu muito obrigado a todos os organizadores, em nome da SPV. E quando é que nós vamos ter o lançamento do livro, Pablo? Só para... Em breve. Em breve. Então, fiquem no aguardo. Será anunciado Será nas anunciado redes. em breve o lançamento do livro O Monstro e a Flor. Todos estão convidados desde já. Muito obrigado a todos.